Custos invisíveis. Muito cuidado com esse tipo de gasto que a sua empresa está tendo e talvez você não esteja enxergando. Por quê? Porque o que a gente chama de custos invisíveis são custos que não aparecem nos relatórios financeiros, não aparece claramente nas tuas planilhas, não aparece no teu relatório de fluxo de caixa, ok? Consegue pensar em algum gasto que você tenha e que não aparece de jeito nenhum. Não é uma despesa que você foi lá e comprou um item a mais e apareceu, né? O que você contratou uma pessoa a mais. Não. São custos que são, de certa forma, invisíveis. São invisíveis. São, tipo, transparentes, translúcidos. Você já vai entender o porquê. Esse tipo de custo são custos que decorrem de erros, de ineficiências, desperdícios, quebras e até mesmo furtos. Quando você comete um erro, não vai aparecer lá no teu fluxo de caixa uma despesa porque você errou, ou quando você demorou mais para executar um projeto, não vai aparecer uma despesa maior porque de repente você demorou um pouco mais para executar o projeto, entende? São custos que não aparecem nesses relatórios financeiros e que talvez você esteja perdendo muito dinheiro nessa brincadeira. Me marcou muito recentemente, em relação a esse momento que estou gravando o vídeo, o Alex, ele fez uma reforma no apartamento dele. E aí, não sei se você já passou por reforma, por construção, por obra, mas enfim, não sei o que acontece, que esse setor é muito não profissional. A galera, o prestador de serviço da construção civil em geral é muito ruim. E no caso dele não foi diferente. E ocorreram vários erros. E segundo o Alex, na área de marcenaria, né, o marceneiro que ele contratou foi o campeão mundial do erro. Pra você ter noção, é como se fosse numa proporção mais ou menos assim. Ele tinha 10 peças que tinham que ser montadas, né, de bancada, de armário, disso e daquilo. 10 peças e o sujeito cometeu tipo 12 erros. Ou seja, ele conseguiu cometer mais de um erro por peça. Todas as peças havia algum erro. Em alguns casos, erro que o sujeito conseguiu consertar na hora, ali no apartamento mesmo. Em outros casos que ele chegou, tentou encaixar, por exemplo, o armário, só que foi medido errado. E aí não entrava mais por causa de uma coluna ou coisa do tipo. E aí o sujeito teve que voltar para a loja, voltar lá para a marcenaria, refazer o corte e aí voltar. E teve algumas situações que o sujeito tem que fazer mais de uma vez, consertar mais de uma vez o mesmo erro em relação à mesma peça. Olha o nível da ineficiência do sujeito. Aí o sujeito não vê a cor do dinheiro e ele não sabe por quê, mas ele está sendo completamente ineficiente aqui, ó. Então, toda vez que você e a sua empresa não são produtivos, de alguma forma você está perdendo dinheiro, ok? Toda vez que você comete um erro, toda vez que você demora mais horas para executar um projeto, se você é um prestador de serviço, toda vez que você desperdiça material, né? Você, sei lá, tem um restaurante, um bar e derrubou comida no chão, essa comida foi pro lixo, né? Você está desperdiçando insumos, enfim. Toda vez que você não é produtivo, você está perdendo dinheiro e isso não é tão claro, isso não aparece de forma clara dentro dos teus relatórios. Só que os custos invisíveis, eles deixam pistas. Eles não são totalmente invisíveis, eles são tipo transparentes, assim, é difícil de você enxergar, mas eles deixam algumas pistas que você tem que estar atento dentro do seu negócio. Tais como gastos que aumentaram sem que as vendas tenham aumentado. Sei lá, por exemplo, a energia elétrica aumentou muito, né, proporcionalmente, sei lá, teve um aumento de 20% na energia elétrica, sendo que as vendas continuaram exatamente as mesmas. Caramba, por que aumentou a energia elétrica? Se você tiver, por exemplo, um salão de beleza ou uma indústria, enfim, que acabe usando mais energia, dependendo da tua operação, pode ser um indício. Então, alguns gastos podem talvez aumentar, mesmo que as vendas não tenham aumentado. Isso é um dos indícios, tá? E aqui eu falo tanto de custos variáveis, né, atrelados ao teu produto, ao teu serviço, que eu já vou voltar a falar sobre isso, e pode ser mesmo despesas fixas, né, despesas fixas que aumentaram, ou mesmo investimentos. Investimento em marketing aumentou, só que a tua venda não aumentou. Isso é muito comum. Você está investindo mais e a venda continua igual. É uma forma de ineficiência, ok? Horas extras, ok?
Horas extras é o cúmulo da ineficiência, tá? Principalmente se você paga a hora. Em alguns casos, o sujeito faz banco de horas, mas também é ruim. Mas se você paga a hora extra, é ainda pior. Sobrecarga de trabalho, você tem a tua equipe, tá todo mundo ferrado, você tá ferrado, tá todo mundo trabalhando pra caramba. Possivelmente isso é uma pista de que vocês estão sendo ineficientes, né? Que vocês não estão sendo tão eficientes quanto poderia ser. O controle de estoque, ele pode indicar, por exemplo, furtos e desperdícios, né? Aí o controle de estoque, isso é um problema à parte, isso é um outro assunto, esse é um outro pepino, que é muito, muito, muito difícil de fazer um controle de estoque funcionar redondo, né? Então, você comprou, aí você lança lá as tuas vendas e no final você vai ver e tá batendo direitinho. E aí você, se tiver algum erro, você sabe que ou alguém te roubou, ou foi desperdiçado, ou quebrou, qualquer coisa do tipo, é muito difícil de fazer o controle de estoque funcionar. Impossível? Não, mas difícil sim. E a própria margem de contribuição é uma das formas, né, uma das pistas que o teu financeiro vai deixar, que talvez você esteja sendo ineficiente, improdutivo e desperdiçando de alguma forma. Por exemplo, imagina que a tua margem de contribuição teórica é de 48%. O que é uma margem de contribuição teórica? Você foi lá na planilha do turbinador de lucros ou na planilha de precificação e você entendeu que a tua margem de contribuição média é de 48%, ok? A partir dos teus produtos e dos teus serviços. Só que a tua margem de contribuição real, aquela que vem do fluxo de caixa, está sendo 44%. Pô, deveria ser 48, está sendo 44? Concorda comigo que você está perdendo dinheiro em algum lugar? É alguma ineficiência, algum desperdício, alguma coisa que está acontecendo nesse meio desse processo, ok? E aí só toma cuidado, só tenha a atenção que às vezes o sujeito vai lá e a margem dele tá, sei lá, 52. Vou tentar escrever aqui, não é fácil, parece 62, é para ser uns 52%. Ah, tô bombando, 52%. Só que o sujeito não tá pagando, por exemplo, o imposto. Ele tá emitindo nota fiscal, não tá pagando imposto, tá ferrado, enfim, parou de pagar imposto e aí tá se achando porque a margem dele tá 52%. Mas se você coloca o imposto que ele não tá pagando, aí iria lá para os 44%. Tá? Só então se atentar que para essa comparação realmente funcionar, todos os custos variáveis teriam que estar sendo pagos, né, conforme a teoria. Senão você teria que colocar paralelamente dentro do cálculo. Uma outra forma é você entender a proporção do teu fornecedor em relação à tua venda, ok? Então, por exemplo, na teoria meu fornecedor representa 35% do meu preço de venda. E aí na prática, lá no meu fluxo de caixa, está representando 40% do meu preço de venda. Então, alguma coisa está errada. Ou você está comprando mais caro, ou você está vendendo mais barato, ou você está desperdiçando produtos ou está quebrando produtos, coisas do tipo, ok? Então a margem de contribuição, a gente já falou várias vezes aqui dentro do curso, é um dos indicadores mais importantes que o seu negócio pode ter e é um indicador que vai te ajudar a enxergar algumas ineficiências dentro da sua operação, tá? Então esteja muito atento a isso. Se você é prestador de serviço, a quantidade de horas que você gasta por cliente, né, por projeto, enfim, se você vende produtos, serviços, muita ineficiência pode estar em relação aos seus insumos, ok? Então toma muito cuidado com esses custos invisíveis, presta atenção na sua produtividade e cria uma cultura de produtividade, uma cultura de eficiência, uma cultura de fazer mais com menos, de sempre fazer mais rápido, de sempre fazer melhor, ok? Aos poucos você vai minimizando, né, esses custos invisíveis que estão dentro do seu negócio, muito provavelmente. Valeu?